No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Excelente sexta-feira para você, 3 de dezembro de 2021. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. A palavra de Deus diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? É uma pergunta que faz o apóstolo Paulo para a igreja de Roma. Ele diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Olha, pastor Tony, me explica este versículo. Então quer dizer que Deus não poupou nem seu próprio filho. Então não pode ser ele mesmo, porque você diz o tempo inteiro que Jesus é Deus, mas existem muitas passagens como essas aqui, como esta que nós estamos lendo, que está em Romanos capítulo 8, verso 32, que realmente dá um nó na cabeça da gente. Aliás, são passagens que se nós pudéssemos nem citava aí, né? Nem deixava aí, mudava esse versículo, como eu já vi inúmeras vezes, muitas pessoas mudando até letras de músicas. Se pudesse arrancar a palavra filho da Bíblia, arrancava. Não, está assim porque assim tem que ser e porque a mensagem foi enviada de uma maneira e é entendida pelo Ocidente de outra maneira. Então, a Bíblia não é um livro comum que se lê e se interpreta automaticamente, é assim, vai lendo e vai entendendo. Não. Nós precisamos, como diz o apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios, coisas espirituais com as coisas espirituais, o que é material com a mente material, mas o que é espiritual tem que ser com o espírito, certo? Então aqui diz que aquele a quem nem mesmo a seu próprio filho poupou, ou seja, não poupou nem seu próprio filho, ou seja, né, um pai que realmente nos ama mais do que amaria o seu próprio filho, vamos dizer assim. O amor por nós é tão grande que nem quis saber do filho, nem poupou o filho, vai você, porque aqui é essa questão. Se nós analisarmos contextualizarmos esse texto lá com Isaías, veja o que diz Isaías. Isaías diz assim, 53, do verso 9 em diante, diz assim: e puseram a sua sepultura com os ímpios. Olha o que Deus fez com o seu próprio filho. E com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Olha, inocente, puro, e Deus fez botar lá junto com os ímpios. Verso 10 de Isaías 53. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua alma. Verso 11, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Veja que Deus fala, meu servo. Então diz a Bíblia aqui, ele não poupou nem seu filho. Aí você fala, nossa, não poupou nem o filho dele. Veja. E aqui, Isaías vai dizer mais ainda, ao Senhor, todavia, ao Senhor agradou moê-los, que Deus gostou de moer, agradou moer ele. Teve prazer em torturar seu próprio filho. Pelo menos é isso que está dizendo Isaías. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo. Vamos moer. E Cristo não foi moído? Nossa, mas que pai é esse? Que se agradou em moê-lo. Espremê-lo. A triturá-lo. Veja como é a doutrina da Trindade, difícil de se entender, porque você vai ler o próprio Isaías falando lá em capítulo 35, dizendo que o próprio Deus viria a esta terra, ele mesmo viria. Ezequiel 34:11 diz que eu mesmo vou aí, vou buscar minhas ovelhas. Eu mesmo, diz o Senhor Jeová, eu vou buscar as minhas ovelhas. E diz mais ainda a palavra de Deus, estamos aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele mesmo veio. Isaías 52,
Nós acabamos de ler o 53, 52, verso 6, diz: naquele dia o meu povo saberá o meu nome, porque sou eu que digo, eis aqui, eis-me aqui. O profeta Isaías diz: vocês serão ensinados por Deus, o próprio Deus vai ensinar vocês. Então, como nós vamos entender essa passagem aqui, que diz que ele não poupou nem mesmo a seu próprio filho? O próprio Isaías explica, Isaías 9:6, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Quer dizer, vários títulos que esse menino ia receber, inclusive o Filho de Deus. Filho de Deus não é um ser à parte dele, é um título do próprio Deus. E você não vai entender essa expressão, essa palavra, com a sua mente racional humana, porque por mais que tenha-se razão, ela é limitada, porque são coisas espirituais. Primeiro que você precisa entender quando foi escrito, em que época foi escrito, para quem foi escrito e a mensagem por trás disso aqui. Então, o próprio Isaías, se você não crê que Isaías 9:6 fala que o filho vai ser príncipe, filho, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, olha quantos títulos. E aqui ele mesmo fala, Isaías 53, que nós acabamos de ler, o meu servo. Esse é que é o detalhe, o X da questão. No verso 11 de Isaías 53 diz: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o conhecimento, com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, o servo dele. Que o Senhor agradou moer foi o servo. E quem é o servo? Eu canso de ler isso aqui, explica quem é o servo. Isaías 43, 10 diz o quê? Olha, vocês são as minhas testemunhas. Ó, Israel, vocês são testemunhas, diz o Senhor. O meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo. E que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Isso é Jeová falando. Então Jeová diz que vai agradar moer o servo dele, mas ele explica para a nação de Israel: olha, vocês são testemunhas do que eu estou falando, ó, vós sois minha testemunha. Vocês, o ser humano, o povo de Israel é testemunha do que Deus está falando. Porque ele está explicando, eu vou enviar meu servo que eu escolhi para enviar, vocês precisam saber, crer e entender que sou eu o mesmo. Tomem cuidado, não é outra pessoa, não é outro ser. Não tem igual a mim. Não haverá. Antes de mim não tem, nem depois haverá. O que a religião fez? Colocou um antes e um depois. E quando você lê Romanos 8, que nós lemos aqui no começo, você fica confuso. Porque ele fala, ele não poupou nem o seu próprio filho. Quem é o filho? Ele mesmo. O filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O filho é título, não pessoas. Não é um ser à parte, é o mesmo. Um título que eu tenho. E você tem ou pode ter, porque diz a Bíblia, todos aqueles que creram no seu nome, deu-lhes o direito de serem chamados ou de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Então o Senhor agradou moer o seu servo, mas ele explica, ó, estou moendo ele lá, vou enviar ele, vou fazer com ele, ele vai passar pelo processo. Mas sou eu o mesmo, vocês são testemunhas que sou o mesmo, que sou eu mesmo que vou estar lá. Embora ele use essa expressão, embora ele fala dessa forma, mas não tem nada de trindade, até porque, se fosse trindade, estava faltando mais um aqui para fechar o pacote. É ou não é? Eu vou ficando por aqui. É claro que esse tema é muito amplo, a gente teria que falar de muitos aspectos, muitas questões, mas é o Minuto da Unicidade. É só para você entender esse linguajar maravilhoso da Bíblia. Não fique nervoso. Quando eu não pudesse tirar essa palavra filho daqui, facilitaria a minha vida. Não facilitaria a sua vida. Complicaria. Porque o ministério de filho que ele exerceu e que está em pleno vigor é muito importante, é indispensável para a nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida, tenha um excelente dia e nós voltaremos com o próximo Minuto da Unicidade, a unicidade de Deus, aqui através do YouTube, através do WhatsApp e nas ondas do rádio.
Abraço, até amanhã, graça e paz. Minuto da Unicidade.